Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco nesta noite de domingo. Um domingo atípico, porque é a primeira vez em muitos e muitos anos que a igreja faz o seu culto dominical no domingo à noite de carnaval. Sempre por causa da festividade carnavalesca, né? Não porque a gente gosta do carnaval, mas por questões, circunstâncias de segurança. A gente, quando está no carnaval, boa parte da igreja sai, vai para retiro, outros não saem de casa, exatamente por causa da dificuldade de deslocamento. Então, só temos o culto no domingo de manhã, sem escola dominical, apenas o culto. Mas hoje, pela manhã, nós tivemos o nosso culto normal, né, através do sistema online. E agora, à noite, nós estamos reunidos mais uma vez, e desta vez fazendo o nosso culto da noite, no domingo de carnaval. Quero agradecer os irmãos que, mesmo tendo saído, viajado, né, no entanto, estão nos assistindo. Separaram esse horário que os irmãos entenderam, é o horário da sua igreja, é o seu horário, portanto, de culto e de louvor a Deus em forma coletiva, mesmo que a gente não possa, não é, estar juntos presencialmente, mas essa é uma forma de nos reunirmos coletivamente através da internet, porque nós nos sabemos agora unidos, juntos, no mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos, as mesmas convicções. Isso é muito importante, meus amados irmãos, para sermos abençoados, mas também para abençoarmos. Que o Senhor, então, receba o nosso culto, mais uma vez, nesta oportunidade. Passamos a direção ao irmão Cláudio, que é o presidente do nosso Conselho de Missões e que, nesse domingo, está nos ajudando na direção desse culto. Igreja de Deus, que está em Parque São Basílio, amado visitante, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tema do culto desta noite: levanta-se, depois da tribulação vem a glória. Nosso texto de introito, que está em 2 Coríntios 4, 13, 17. Leamos todos juntos. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Louvemos a Deus com o hino de número 335. 335 do Inário para o culto cristão, de teu cuidado terno. Boa noite, amada igreja. Leamos juntos o texto. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Salmos 89, 21. De teu cuidado terno me cercas, bom pastor, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor, a
gente. Em ti reside o amor, no auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Só tu da morte as sombras poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei um hino triunfal. Continuemos a louvar a Deus com nossa equipe de louvor. Boa noite, amada igreja. Deus continue abençoando sua vida, renovando as suas forças, aumentando a sua fé nele. Quero agradecer a Deus pela presença da Tailine, da Maria Eduarda, da Jeane, que está de volta também, do Kleber e de todos os músicos que aqui estão, para fazermos essa gravação. E queremos, do nosso coração, dizer a você que o desejo que é que você adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Antes de nós cantarmos o louvor, eu vou estar lendo Salmos 24, versículos 7 e 8. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. O nosso Deus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é
te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Salmos 105 diz: Pois o Senhor é bom e seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o
todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nascer? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nascer? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar.
te adorar, Senhor, estou aqui. Conforme salmodiado pelas nossas irmãs, abram-se portais para que o Senhor da glória entre, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Se nascemos, foi para adorar e servir ao Senhor. Que o Senhor, o Eterno, abençoe os nossos irmãos que acabaram de entoar esses cânticos, abençoe também os músicos, abençoe também vocês, irmãos, que estão na mídia, abençoe o nosso ministro de música e abençoe também o pastor da nossa igreja. Momento de confissão. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Momento de oração com o nosso pastor. Vamos fazer, irmãos, então, enunciados que os irmãos devem transformar em preces, em orações. Senhor, ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Dá à tua igreja a tua direção, a tua orientação, para enfrentarmos, batalharmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de vencermos a escuridão. Sensibiliza o teu povo, a tua igreja, para que olhemos, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, para que olhemos ao nosso redor, nesse bairro, em nossas casas, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que elas suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Há alguns membros da igreja que passaram por essa experiência, perderam seus entes queridos. Que o Senhor os conforte. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia desse país ainda tão afetado pela Covid-19. Pune, Senhor, a irresponsabilidade. Ilumina os que estão sendo insensíveis, sem perceber. Não é uma opção. Como cristãos temos a responsabilidade de orar pelos líderes da nossa nação, independentemente do partido político ou das posições sobre esta ou aquela questão. Em nossa igreja nós temos sido fiéis em orar por cada presidente, por cada vice-presidente ao longo do nosso tempo, da nossa história. Nossa primeira e mais alta lealdade é sempre ao senhorio de Jesus Cristo, e é por isso que temos de obedecer o que está na Bíblia, a sua palavra. E Deus determinou nela ao profeta Jeremias que mandasse orar pelo povo da cidade no qual eles estavam cativos, para que a cidade prosperasse, porque o texto diz que prosperando a cidade, eles também prosperariam. Jeremias 27:9. Está escrito, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças
por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 de Timóteo 2:1-2. É bom lembrar que o rei, quando Paulo disse isso, era Nero. Então é uma ordem, cumpramos, e por isto peçamos a Deus, dá sabedoria, Senhor, ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, aos prefeitos. Abençoa os políticos que realmente querem o bem dessa nação. Olha, ó Deus, os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Entendamos a diversidade étnica, racial, como uma das tuas maneiras de forma imparcial nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por nós todos. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Senhor, ilumina os que estão trabalhando com vacinas. Organiza, Senhor, os nossos governantes para que as mesmas possam ser distribuídas de forma adequável. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, ropeiros, serventes presentes nesta árdua luta, mas que se juntam nos hospitais, nos centros de saúde, para salvar vidas. Abençoa-os, ó Deus. Ouve-nos, Senhor, quando no silêncio das nossas almas, nos gemidos dos nossos corações, nós te buscamos. Oramos pelos pais e mães em oração. Vamos orar por eles agora, queridos. Por aqueles que assumiram responsabilidades e apadrinharam espiritualmente jovens da nossa igreja. Foi levantado um grande número de jovens e, graças a Deus, um bom número de pais e mães em oração. Mas que eles não desanimem, não parem no meio do caminho. Agora, conforme a letra que começa o seu nome, procure aquela lista de enfermos que está em conformidade com essa letra, e você vai encontrar uma relação de irmãos, de irmãs, membros desta igreja, de pessoas que não são da nossa igreja, mas são parentes, são amigos desses irmãos e irmãs que estão enfermos, alguns com Covid-19, outros com outras doenças. Vamos orar por eles. Senhor, queremos te pedir agora pelo teu povo no Nepal. Os irmãos podem abrir agora os olhos para acompanhar o que está projetado nos slides, para ajudar a entender as nossas informações. O Nepal é um país de 29 milhões e 900 mil habitantes, fazendo parte do Sudeste Asiático ou da Ásia subcontinental, e que se considera uma república parlamentar federativa. Foi no sul do Nepal que, em 563 a.C., nasceu o príncipe Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, mas o país é de maioria hinduísta.
A maioria da população, 71%, segue as centenas de seitas hinduístas e o governo seguidor do hinduísmo, inspirado no nacionalismo hinduísta da Índia, tem incentivado o que chama de purificação hindu do país, criando dificuldades enormes para os que não são hinduístas, especialmente os cristãos protestantes, que são os que mais atraem hinduístas às suas fileiras. Há 50 anos, a comunidade cristã evangélica ou protestante nepalesa tinha apenas 6.200 aderentes, mas atualmente chega a 1 milhão de pessoas e não tem parado de crescer, de forma que a oposição radical hindu tem visado especialmente a esses cristãos. Nos últimos meses, dezenas de igrejas foram fechadas, outras demolidas. Famílias cristãs estão sendo expulsas de suas terras pelos proprietários sem terem para onde ir. As autoridades começaram a criminalizar o deixar o hinduísmo por outra religião, visando principalmente o cristianismo, e há centenas de cristãos sendo forçados a se converterem ou voltarem ao hinduísmo. Há lugares do país nos quais os cristãos não podem ser sepultados nos cemitérios públicos, criando sérias dificuldades para as famílias cristãs quando perdem seus entes queridos. E uma campanha de difamação de cristãos vem sendo engendrada pela imprensa, controlada pelo governo. O país tem cerca de 273 mil pessoas contaminadas pela Covid-19, com cerca de 2.060 óbitos, e há denúncias de que aos cristãos, em vários lugares do país, está sendo negado o tratamento para esta doença. Organizações com uma preocupação internacional, a Voz dos Mártires, Portas Abertas, a Aliança Batista Mundial e a Federação Luterana Mundial estão tentando fazer chegar ajuda a todos os cristãos do país, não só protestantes, mas católicos, de outras denominações, mas estão encontrando dificuldades. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo, da família de Cristo, no Nepal. Irmãos, podem ver uma foto de uma pequena igreja batista, característica, né, com o formato dos prédios desse país. Em nosso momento de oração temos também, queridos, o nosso momento promissões. Nosso conselho missionário traz informações de parceiros e parcerias missionárias e encerra orando por esse parceiro, por essa parceria. Mas o momento mesmo no culto da noite se encerra com a oração do Pai Nosso, feita por uma das nossas crianças. Queria convidar os irmãos e amigos, enquanto ouvimos esta bela música, essa antiga música tradicional dos batistas do Brasil, a orar por missões e orar agora, nesse momento especificamente, pelo nosso querido Lar Batista ali do Tocantins. Ore, enquanto você vê estas fotos tão bonitas de adolescentes, de crianças que foram acolhidas da rua e estão hoje numa situação muito boa no sentido de estarem sendo apoiados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E isto acontece através das nossas orações, das nossas ofertas missionárias para o Lar Batista FF Sorém do Tocantins. Aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Então está aí um pouco do que tem realizado o nosso querido Lar FF Sorém, ali em Porto Nacional, no estado do Tocantins, ali no norte do Brasil.
Já tivemos a oportunidade de lá estar com um grupo desta igreja e sentimos o quanto foi importante aquela visita, mas o quão importante é aquela grande obra que procura preparar pessoas, procura preparar crianças e levá-las a Jesus Cristo, preparando-as para uma cidadania no reino de Deus e também aqui nos reinos desta terra. Nós agradecemos a Deus profundamente pela existência do Lar Batista FF Sorém. E queremos lembrar também de agradecer aos irmãos que têm dado as suas ofertas missionárias destinadas à manutenção desta obra de tão fundamental importância para o presente e para o futuro deste país. Oremos então por este lar, pelo Lar Batista Sorém. Agradecemos, ó Deus, porque esta obra tem sido realizada durante tantos anos, durante tantas décadas, e sabemos que Tu estás dirigindo o Lar Batista Sorém, os seus diretores ao longo dos anos, e nestes últimos anos, nesta última década, com o pastor Robson e a sua família. Agradecemos o trabalho que tem sido realizado de forma tão profícua, de forma tão eficiente, que sem dúvida traz alegria ao reino dos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Minha pátria para Cristo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, nos livres do mal. Pois teu reino, seu poder, tua glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe o Lar Batista FF Sorém, o pastor Robertson, sua esposa, por todo o trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes negligenciados pelos pais. Abençoe também o pastor Harley pela produção desse trabalho. Que o Senhor também abençoe da mesma maneira a Alice e a sua família. Louvor e consagração. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24, 10. Chegamos no momento de um milagre da contribuição. Este momento é destinado aos membros da nossa igreja. Mas você, querido visitante, que nos dá a honra com a sua assistência, não está impedido de participar. Com essas contribuições é que nós mantemos o trabalho da igreja, é que nós fazemos o trabalho na rua, é que nós atendemos pessoas carentes com cestas básicas, é que nós ajudamos, inclusive, outras igrejas que não têm recursos. É com essas contribuições também, com as contribuições missionárias, que nós ajudamos os nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Como essa semana recebemos informações da nossa missionária Rosemary e do seu esposo, o pastor Grife, que num trabalho na Cordilheira dos Andes, num frio, onde a Covid está castigando o povo peruano, onde as pessoas no café da manhã comem batata, no almoço batata, no jantar batata. Esses nossos irmãos, eles levam a palavra, mas também levam o sabão e levam o pão para todas essas pessoas. Então, você que contribui, meu irmão, você está ajudando também a irmã Rosemary no trabalho na Cordilheira dos Andes. E também, meu irmão, essa semana recebemos uma informação do nosso missionário Nivaldo, que trabalha, além de missionário, é mecânico de avião e piloto de avião, e entrou em contato conosco, informando sobre um trabalho que realizou esta semana agora,
um trabalho de transporte de oxigênio para aquelas pessoas acometidas por essa doença que apavora o mundo e que apavora também, de maneira significativa, o nosso Brasil e o Amazonas. A sua contribuição, meu irmão, se transforma também em oxigênio medicinal. Seguimos, então, com nossos dízimos e ofertas. Hino 324, do cantor cristão Refúgio Verdadeiro. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, 2. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum não pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Senhor, receba o nosso preito de gratidão pelas ofertas, pelos dízimos, pelas contribuições missionárias que os teus servos, num ato de lealdade à igreja e de fidelidade ao Senhor, trouxeram ao gasofilácio. Abençoe, Pai Celestial, a administração dessa igreja, para que esses valores sejam aplicados da melhor maneira, da maneira que te agrada, Senhor, e que o teu nome aqui seja expandido. E para aqueles irmãos que depositaram, aqueles irmãos que ofertaram, que o Senhor faça multiplicar esses valores nas suas vidas. É assim que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Uma participação agora musical com a nossa irmã Lúcia Rodrigues.
Paz, amada igreja. Quero dizer nesta noite que o meu Deus tem sido a razão do meu viver. Que Jesus Cristo é a razão da minha existência, da minha vida, de todo o meu viver. Jesus Cristo. Amém. Tu conheces o que há dentro da alma. Tu conheces o que há dentro de mim. Antes de eu nascer, tu me chamavas. Vem, meu filho, vem pra mim. Eu cresci procurando tua face. Desde então eu tento sempre te escutar. Essa voz que me falava antes de eu nascer e que hoje continua a me falar. Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, que transforma meu ser. Oh, tu és meu Senhor, a razão do meu louvor. Vem e transforma meu ser. Não entendo o seu jeito de me amar. Sim, eu sei que não mereço tanto amor, porque a única coisa que eu faço é pegar novamente em tuas mãos. Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, que transforma meu ser. Oh, tu és meu Senhor, a razão do meu louvor. Vem e transforma meu ser. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, transforma meu viver. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, que transforma meu ser. Oh, tu és meu Senhor, a razão do meu louvor. Vem e transforma meu ser.
mover que transforma meu ser. Oh, tu és meu Senhor, a razão do meu louvor. Vem e transforma meu ser. Amém. Da irmã Lúcia retirar da nossa visão, ela hoje está fazendo aniversário, hoje, nesse domingo, né? E eu gostaria de aproveitar, me dar a oportunidade de fazer uma oração de ação de graças pela vida dela, agradecer o envolvimento dela com a nossa igreja, a dádiva da voz que Deus deu a ela, que ela tem servido ao Senhor, não é? Com essa voz que já nos enlevou tantas e tantas vezes e continua fazendo isso. Querido Deus, amantíssimo Pai, nesse momento nós nos manifestamos alegres pela dádiva da vida, porque mais um ano de vida Tu concedes à Tua serva. Vendo nesses dias de pandemia, enfrentando doenças com os seus parentes, com a sua mamãe, mas, ó Deus, continuando firme e trazendo para nós as Tuas mensagens que Tu colocas no seu coração, para que através da sua voz as mesmas nos alcancem. Obrigado pela vida da Tua serva, pelas suas lutas, porque através delas ela tem experimentado também vitórias. Que os seus sonhos possam se concretizar, que as portas que ela necessitam e que sejam abertas para a sua vida, Senhor, assim se faça. Nós te pedimos isso, colocando-a mais uma vez nas Tuas mãos poderosas e amorosas, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a irmã Lúcia, aniversariante do dia. Proclamação e edificação. Anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Salmos 96, 3. Celebração da palavra com o nosso pastor Valdemir. O texto será Hebreus capítulo 10, 19 a 25, mas antes de entrar no texto, Hebreus 10, 19 a 25, eu quero dar uma palavrinha, irmãos. Na próxima quarta-feira, também nós teremos uma quarta atípica em termos de carnaval, né? Porque nos tempos que há carnaval, né, e eles estão ansiosos aí para o carnaval voltar. Ontem uma repórter disse que o carnaval do ano que vem vai ser em dobro, que Deus não a ouça. Mas na próxima quarta-feira, então, nós vamos ter o nosso culto de oração. Normalmente, nas outras situações, né, sem pandemia, a gente fazia na quinta, porque muitos irmãos estavam chegando de viagem, o próprio grupo da igreja que se retirava, embora não fosse a maioria, não é? Nunca foi a maioria, mas, de qualquer maneira, faziam parte, né, da programação, e aí a gente percebia que a quarta-feira poderia ficar desgastada, né, com isso. Mas nesta semana, não. Então, quarta-feira, agora, nós vamos ter o nosso culto de oração. E a partir desta quarta-feira que vem, que é chamado no calendário cristão de quarta-feira de cinzas, no calendário católico romano, né? A partir desta quarta-feira, 40 dias depois, começam a Páscoa, as celebrações da Páscoa, né? Então, alguns irmãos e irmãs têm perguntado a respeito da ceia. Nós não vamos celebrar a ceia, quando é que vamos celebrar a ceia, de que maneira, né, vamos celebrar a ceia? Eu vou lhes prometer que durante a Páscoa, quando chegar a semana da Páscoa cristã, na quinta-feira da Páscoa cristã, nós vamos celebrar a ceia. Se já estivermos voltado presencialmente, né, limitados ou não, mas se já estivermos voltado presencialmente, vamos fazer aqui com os que estiverem presentes. Se ainda não tiver sido possível o nosso retorno, não é? E ainda tivermos de trabalhar de forma online, eu vou conversar com os meus diáconos e nós vamos fazer uma ceia na quinta-feira online, não é? Celebrando com os que vão estar aqui para gravar, os instrumentistas e os irmãos da mídia, mas fazendo chegar um jeito de que você, na sua casa, também possa fazer isso. Eu evitei e tenho evitado isso, né?
porque eu acho que existem certas situações que nós precisamos compreender. Isso não é muito fácil fazer nas casas, porque você tem pessoas não crentes, você tem crianças, né, que nesta hora não conseguem entender, obviamente, a solenidade da situação. Também para tirar essa ideia, né, de que ficar sem a ceia é um pecado, ficar sem tomar ceia é ficar sem a graça de Deus, que não é isso, irmãos, que como batistas nós cremos, né? Mas como existe uma ordem, né, façam isso em memória de mim, nós temos que também, então, fazer a nossa parte, e se caso não for possível o encontro presencial, já a partir de 40 dias dessa próxima quarta-feira, né, é um mês e mais 10 dias, então nós vamos fazer esta ceia. Não vamos fazer antes, mesmo que a gente venha se reunir presencialmente antes, não. Vamos estabelecer esta data para a gente ir já se preparando, e à medida que for se aproximando, a gente vai dando maiores instruções. Então, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25, o tema da nossa reflexão é: vamos parar e pensar já. Hebreus 10, 19 a 25. 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando sabemos que o tempo está próximo. No ano 399 a.C., suicidava-se o grande filósofo grego Sócrates. Na verdade, o seu suicídio foi uma espécie de escolha que ele fez entre o ficar preso até morrer ou então tirar a sua vida. E ele optou por isto, tirar por si mesmo a sua vida. Ele foi preso por criticar severamente a vida imoral e corrupta da sociedade grega de então. E ele explicou que escolhia morrer ao invés de ter de viver, porque ele não queria viver numa sociedade que não queria prestar atenção na maneira como estava vivendo. Pois para ele, Sócrates, viver sem ter razões para viver era viver uma vida que realmente não valia a pena ser vivida. Sabe, amados e amadas, esse negócio de saber por que se está vivendo e por que e para que vivermos é algo muito sério. E o texto que nós lemos como inspirado, nos deixado na chamada Epístola aos Hebreus, não deixa dúvida sobre isto. Nós somos instados pelo texto lido a nos aproximar de Deus com um coração sincero e com fé, para que isso traga resultados, a saber, termos um coração aspergido, isto é, sobre o qual o Espírito Santo se derrama, e então possa ser lavado pela água pura, que é o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, o texto repete o que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. João 3,5. E ver o reino de Deus, estar no reino de Deus, tem de ser pensamento prioritário no nosso dia a dia, para que tenhamos, no mínimo, a coerência quando nos dizemos: somos de Jesus, seguimos a Jesus. Seguindo o texto de Hebreus, ele nos insta a seguirmos uma realidade permanente, a qual nós temos de nos apegar com firmeza, nos diz o texto, pois nisso está a nossa esperança,
e o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nos incentiva a entendermos que a nossa vida dita secular, social, moral, não está desligada da nossa vida espiritual. Ao contrário, precisamos pensar nos estudos, na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, mas ao mesmo tempo precisamos pensar na nossa vida como e na igreja. Por isso o texto também nos fala: consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que estamos fazendo, irmãos, e o que fazemos quando o assunto é igreja? Estamos fazendo valer a pena os nossos cultos online? Pelo número de assistentes, eu diria que sim. Já tivemos algumas vezes um número de assistentes que nunca conseguimos quando realizamos os nossos cultos presenciais. Então a igreja está mesmo ameaçada em seu retorno por causa dos cultos online, conforme atestam algumas pesquisas feitas recentemente nos Estados Unidos. Essas pesquisas estão dizendo que boa parte dos membros da igreja estão dizendo que não vão voltar mais. Vão querer continuar assistindo os cultos via online. Gostaram da situação. Eu acredito, irmãos, que nós aprendemos sobre o valor do culto online, de forma a termos sempre investimentos. Precisamos ter investimentos para que esta forma de culto continue sendo feita, inclusive às quartas-feiras, mesmo quando estivermos de volta aos cultos presenciais. Porque nós aprendemos que as pessoas podem ser muito abençoadas por esses cultos, quando realmente não podem vir à igreja. Por outro lado, eu espero honesta e profundamente que não voltemos como éramos, voltemos diferentes. Tudo isto, toda esta agonia nos tem mudado e há de nos mudar por mais um bom período, até que outra realidade ruim nos apareça, afetando todo o planeta. Não pensem que eu vou dar respostas finais a essas questões, porque isso nós temos de fazer, cada um por si mesmo apenas, por si mesma apenas, mas não dependendo de si mesmo ou si mesma apenas, sem dispensar o conselheiro, o Espírito Santo. Precisamos, desejando a ajuda de Deus, encontrar as respostas a essas perguntas, para que elas sejam as respostas de Deus. Então, quando foi a última vez que eu e você nos sentamos para examinar a nossa vida? Por causa desta pandemia, eu fiz isso algumas vezes, a mais do que fazia nos tempos ditos normais, mas foram suficientes. Com certeza, alguns de vocês fizeram isso. Examinaram suas vidas, mas talvez o resultado não tenha sido o que vocês esperavam. De qualquer forma, se fizeram isto, há uma chance maior de haver mudanças e boas mudanças. Com certeza, há muitos que ainda não fizeram isto. Eu não sei como, mas estão conseguindo viver sem fazer isto. Sem dar uma parada, sem parar para refletir sobre a vida, sobre a sua vida, como é que ela está sendo, como é que ela deve ser, como é que ela pode ser. Meus amados jovens, vocês precisam fazer isto. Vocês precisam examinar suas vidas, porque, como diz o poeta, a juventude passa como uma leve espiral escura de fumaça. E sem medo de errar, se você, meu jovem, se você, minha jovem, não se detiver, não parar para examinar a sua vida, você está sendo um forte candidato, uma forte candidata a ter tudo para que a sua velhice seja triste e sem alento, plena de incerteza e mau pressentimento. Não, mas não é uma vida sem alento, plena de incerteza e mau pressentimento que em Cristo espera por vocês, que Ele tem para vocês. Podem ter certeza disto. Acreditem em quem lhes está falando com os seus 70 anos. Nos meus 70 anos eu tenho minhas enfermidades, eu tenho
minhas dificuldades, mas a minha vida não é sem alento e muito menos cheia de incertezas e mau pressentimentos. Não mesmo. Por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Vocês que acreditam até com entusiasmo nos discursos do humanismo contemporâneo, que tornam os seres humanos seus próprios salvadores, seduzindo vocês para que vocês acreditem que a igreja está superada, que o cristianismo precisa mudar a sua visão. Eu convido a que parem e pensem, porque os que chegam à velhice sempre têm de pensar no passado. Sempre têm de pensar no que foi feito e não devia ser feito. E aí, muitas vezes, têm de lembrar posturas que foram assumidas e que trazem às suas velhices tristezas, trazem tristezas às suas vidas, porque destruíram-nas em parte. E quando o velho não quer fazer isto, quando o velho não quer olhar para trás, ele se torna ridículo. Ele perde o respeito e encaixa-se na canção Solidão do Oswaldo Montenegro, que para você já deve ser brega também, quando ele diz: a solidão é como o velho que envelhece sem viver o que sonhou. Meus jovens, meus adolescentes, parafraseando Paulo, rogo a vocês, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, não se iludam. Não se iludam. A vida sem Cristo sempre há de terminar nesta verdade: não se viveu o que sonhou. Meus amados e amadas em Cristo, quanto mais nos detivermos nos conselhos do Escritor Sagrado, que nos dá esse maravilhoso aviso, portanto, irmãos, temos plena confiança para estar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quanto mais ficarmos ligados, atentos a isto, mais nos sentiremos realizados. Entendamos que a casa de Deus somos nós, eu e você. Saibamos que essa nossa confiança em nosso Senhor e Salvador absoluto é o que vai nos levar a termos cada vez mais a certeza de que o mundo não é um sistema fechado, de forma que, se esperarmos que tudo seja previsível e controlado, se fizermos isso, nós vamos sempre ter uma vida confusa e perturbadora. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote sobre nós, e nós somos sua casa, seu templo, por meio do Espírito Santo, que nos ensina que não temos de sofrer sem que haja um fim para tal sofrimento, quando as coisas, segundo a nossa visão, dão erradas, porque não aconteceram como nós esperávamos. Porque, meus amados, a vida pode ser, e é mesmo, imprevisível. O que mais de errado pode nos acontecer? A morte de um ente querido? Descobrirmos que temos uma doença terminal? A disfuncionalidade da família? Sermos vítimas de acidentes naturais ou não? Quem está livre disto? Ninguém. Mas quando acontece isso, não se sabe. Mas quem são os que sobrevivem a isto, sem se sentirem destruídos, acabados? Nós, em Cristo Jesus. Abatidos, sim. Entristecidos, também. Mas sem norte, sem rumo, mortos-vivos, não. Não os que estão no sumo sacerdote Jesus Cristo, que está em nós, fazendo-nos de sua casa. Hoje se fala sobre vacinas, sobre a cura, ou pelo menos o controle da Covid-19. Sabe, as pessoas estão famintas disto, estão sedentas em relação a isto. A confiança nisso é tão grande que descaradamente, ainda que haja até um pouco de desespero nisso, mas descaradamente, aos que não se sentem nem um pouco envergonhados, a quando podem passar na frente dos outros para se vacinarem, e o que é pior, para ganharem vantagens financeiras com isto. Com certeza não os profissionais que trabalham pela eficácia das vacinas, mas os donos
e as direções dos laboratórios, talvez com muito poucas exceções, estão ávidos, como não poderia deixar de ser, em busca de lucros e lucros com as suas vacinas. Não sabem que para eles Pedro já disse que o dinheiro de vocês seja para a perdição de vocês. O profeta Amós precisa ser hoje ouvido em sua pregação de séculos e séculos atrás, quando trouxe a Israel da parte de Deus um terrível aviso. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, e aí eu posso acrescentar, nem fome e sede por vacinas, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Não a encontrarão. Amós 8, 11 e 12. O texto de oráculo de Deus é pertinente. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, é o que está escrito. Convicção de fé é a antítese das superstições e crendices. Hoje tem muita gente vivendo um cristianismo que, por não ser o cristianismo de Cristo, está cheio de crendices e superstições. Superstições podem ser coisas tolas e até engraçadas, como a daquele técnico de futebol que durante muito tempo sempre usou a mesma camisa, porque com a tal camisa ele conseguiu uma grande vitória para o seu time. Mas com certeza ele se cansou de usar a tal camisa, porque já perdeu muitas partidas usando aquela camisa, e eu acho que ele concluiu que não adianta nada. Mas superstições podem ser realidades desgraçadamente perigosas, quando levam as pessoas a confiar em coisas, em rituais, e não na eficácia do Santo Espírito de Deus nas vidas. Mas o Espírito Santo só está na vida de quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Fora disto não há convicção de fé necessária para que nos aproximemos de Deus com corações sinceros. E sem fé, alerta a palavra, é impossível agradar a Deus. Isso também está escrito nesta carta aos Hebreus 11:13. Quantas superstições embaladas pela superficialidade do conhecimento da palavra de Deus, que está sendo usada, apregoada, anunciada por pregadores e outras, que se dizem cristãs, nesses dias da Covid-19, com promessas mirabolantes, com afirmações irresponsáveis, quando o texto é claro: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. A festa fraca, a festa cambaleante, eis a saída. Não tem acanhamento de fazer o que fez aquele homem desesperado diante de Jesus por causa da enfermidade espiritual do seu filho, quando pede a Jesus: ajuda-me, Senhor, a vencer a minha falta de fé. Marcos 9, 24. Cada um de nós tem de pensar nisto por decisão própria. É minha tarefa, é sua tarefa. Como é que nós reagimos diante do fato de que nós podemos ter e ler a palavra de Deus, diferentemente da necessidade desesperadoras de irmãos e irmãs nossos em vários lugares do mundo onde não há Bíblias? Não é nessa área na qual eu e você precisamos de início também examinarmos a nossa vida, lermos a palavra de Deus, a Bíblia, regularmente? Nós fazemos isso? Nós lemos a palavra de Deus regularmente? Você a estuda, você procura assistir às programações da IBD, da União de Casais, os estudos do culto de oração, você presta atenção às mensagens, ou deixa a sua mente vaguear enquanto a mensagem está sendo pregada?
Agora, você que está me vendo aí na sua casa ou em outro lugar, no que você está pensando? Você está me dando atenção ou a sua cabeça está em outra coisa? Cuidado com a televisão, com a internet. Há centenas de estudos bíblicos sendo oferecidos, mas que desviam você do cristianismo puro e simples. Antes de acompanhar qualquer um desses estudos, não tenha acanhamento de perguntar à liderança da igreja, a irmãos mais experientes, se ele sabe dizer alguma coisa sobre esse estudo, ou se ele pode assistir alguma coisa para depois lhe dizer a você. Oh não, meus amados, eu tenho horror a pôr cabresto em qualquer pessoa, mas como pastor eu tenho de me preocupar com isto. Eu conheço vários irmãos e irmãs que com alguns minutos já percebem que o que está sendo ministrado é antigraça, não é cristianismo puro e simples, mas sei de alguns que se deixam levar e que ficam com suas mentes confusas e depois começam a fazer afirmações que não percebem, não fazem parte daquilo que nós cremos, mas porque ouviram, estão acompanhando, as estão repetindo. Quem tem Jesus Cristo tem a mente de Cristo, e porque tem a mente de Cristo, pode resistir ao diabo, e quando se resiste ao diabo, diz a palavra, ele vai para longe, sem necessidade das tais pregações de pastores poderosos, irmãos e irmãs poderosos. Por favor, longe de mim mesmo, fazer propaganda de mim mesmo, eu tenho horror a isso. Mas às vezes eu preciso dizer o que estou fazendo. Quantos da igreja sabem que o pastor da igreja tem uma série de estudos sobre nossas doutrinas na internet? No mesmo lugar aonde se vai para assistirmos os cultos online. Há 4 anos eu postei a primeira lição, ela já foi assistida por 42 mil assistentes. Não, o número não me impressiona. O que me impressiona é ter a certeza que em meio a esses 42 mil, com certeza, a gente da minha igreja, da minha diretoria, que não estão entre esses 42 mil. Pelo menos ouvir a Bíblia se tornou mais fácil hoje. Há gravações da Bíblia sendo lida toda para o celular, na versão da NVI, em outras versões. Ela pode ser ouvida em casa, no carro ou na condução, enquanto se vai para o trabalho ou nos exercícios. Já é uma grande coisa. É a palavra que está sendo lida. Não, só não pode ser ouvida na hora de aula, na hora que o professor estiver dando aula, por favor. Por mais chata que a aula, porventura, esteja sendo, não se pode. Para a alma, e alma tem o sentido de vida, para a alma então para a vida, de quem segue a Jesus, esse binômio, leitura da palavra de Deus e oração, é como comida e água. É como a comida e água são para o corpo. Os meus 2 pregadores preferidos já estão com o Senhor. O Dr. Billy Graham e o Dr. John Stott, um batista e o outro anglicano, e eles eram grandes amigos um do outro, né? Sobre a oração, disse Billy Graham, a oração não é um fardo. Por mais difícil que às vezes seja orar, a oração é um privilégio que Deus nos deu graciosamente. Sabem por quê? Porque Ele quer nossa amizade. E o que melhor pode revelar a amizade com alguém quando se tem alguém com quem conversar? Então, quando oramos, conversamos com Deus. Isso deve ser prazeroso. Quando Jesus Cristo morreu para destruir a barreira do pecado que nos separa de Deus, nós passamos a ter uma relação pessoal com Deus. E este acesso a Deus se dá principalmente pela oração. Sobre a oração, disse o Dr. John Stott, quanto mais oramos, mais o nosso relacionamento, por que não dizer, mais a nossa amizade com Deus vai amadurecendo. E aí ele diz, como é bom ser amigo de Deus. Quantas vezes eu e você já paramos para pensar por que e para que devemos vir à igreja e agora nesses tempos de pandemia, por que devemos nos sentar diante da TV ou do computador ou com os celulares para acompanhar, para fazer parte dos nossos cultos online?
Tem sido importante nos encontrarmos com o povo de Deus, para adorar a Deus que nos enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem sido importante isto? Achamos que os cultos coletivos nos estimulam e nos incentivam a nos encorajarmos uns aos outros quando nos vemos, conversamos, cantamos louvores e oramos uns pelos outros? E, sem dúvida, é para isso também que existe o culto coletivo. Mas, nesse contexto, os cultos online, irmãos, nos faz estar em comunhão, uns com os outros, como membros da igreja, ao saber que outros estão assistindo comigo o que eu estou assistindo, e dessa forma nós experimentamos uma comunhão. Quando, como membros de nossa igreja, não assistimos aos cultos online, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, mas estamos fazendo mal à igreja como um todo. Talvez você tenha coragem de dizer, e eu não lhe tiro essa liberdade. Pastor, francamente, há cultos online melhores que os nossos. Então eu vou assistir os outros cultos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que tem cultos, sim, melhores do que este, mas a sua igreja é esta, não é a outra. O culto da sua igreja é o culto desta igreja, a qual você pertence, não é a outra. Porque se você ficar doente, é a sua igreja que antes das outras vai orar por você. E quando você morrer, é a sua igreja que vai dirigir a sua cerimônia fúnebre. Aquele grande pregador que você gosta de ouvir, que eu também às vezes gosto de ouvir, não vai ser ele, no entanto, que vai vir pregar no seu enterro. Talvez, se você for parente dele, ou um grande amigo, até possa ser que isso aconteça. Mas normalmente não. Não, claro que não. O culto coletivo, o culto online, não podem ser, sob hipótese alguma, uma espécie de garantia de algo melhor para depois da morte, para depois desta vida. E nem se deve passar garantias de uma vida de sucesso, segundo o pensamento humano. É até bom se tornar em um hábito, mas o culto não pode ser também uma questão de hábito, mesmo que sejam aqueles velhos hábitos, não é? Que acabam passando de pai para filho, que são bons. Não, os cultos precisam ser motivados pela necessidade que a alma tem de adorar, de expressar esta adoração, não só de forma individual, mas sabendo que está com os outros nisto e com isto, trabalhar amizades, fraternidades, aceitação. Cultuar é uma questão de obediência, porque a palavra diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando o tempo está próximo. Não posso me reunir como igreja, porque a igreja não está se reunindo presencialmente, mas se ela pode fazer culto online, você tem de cumprir isso aqui. Se você não se reúne no culto online, a não ser que você não tenha condições de ter algum aparelho para acompanhar, você não tem desculpa, a igreja está se reunindo. Para terminar, eu e você precisamos parar para pensar no que realmente pretendemos fazer com as nossas vidas. O texto que lemos nos manda que nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. À luz disso, meus amados e amadas, a pergunta é inevitável: como eu e você decidimos sobre o que fazer com as nossas vidas? Sim, o mundo nos dirá que nós mesmos é que temos de fazer as nossas próprias regras, mas eis uma orientação que tem mostrado a sua falácia. Faça o que você acha que está certo por si mesmo, governe-se a si mesmo, a si mesma, mande em si mesmo, mande em si mesma, e logo você descobrirá que, ao invés de uma autolibertação, você vai começar a experimentar uma espécie de inferno aqui mesmo. Cuidado com essa gente que se apresenta como vozes do povo, da consciência e sei lá mais o quê, que diante de imagens de lojas vandalizadas, casas vandalizadas, carros destruídos por pessoas enfurecidas,
descaradamente chamam isto de revolta, de indignação. Hipócritas. Isso não é revolta nem indignação. Isto é o resultado desta pregação. Faça o que você quiser fazer, faça o que você achar que está certo. Deixem esses hipócritas assumir o poder e vocês verão como eles vão mandar baixar a borracha em todos os que resolverem protestar contra o que eles começarem a fazer, mas que desagradam os que acham então que devem protestar. À luz do texto bíblico, peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fica claro que seguir Jesus Cristo é sermos chamados para vivermos uma vida controlada pelo Espírito de Deus, uma vida disciplinada, vivendo de acordo com a vontade de Deus. As questões da justiça social não nos importam? Claro que sim. Obviamente que sim. Dr. Martin Luther King entendeu que, como pastor, não podia ver e continuar calado diante das injustiças e exploração cometidas contra os negros da América e chamou para si esta luta. Mas sempre foi terminantemente contrário à violência. Nunca deixou que quebrassem nada. Deitava-se a verdade no meio da rua, fazia comício, passeatas, foi preso várias vezes. Quando bombardearam a sua casa, que ele escapou por um milagre, porque, por qualquer razão que só Deus sabe, ele resolveu sair com a esposa e as 2 filhas para ir para a varanda, para fazer o que não se sabe. Naquele momento, quando ele chega na varanda, a casa explode. Que haviam bombas colocadas lá dentro para matar toda a família. E então, os seus seguidores se revoltaram e disse: reverendo, agora não tem jeito, nós não vamos mais levar isso do jeito que está levando, nós vamos partir por revide. Ele disse: façam isso e eu abandono a causa. Revidem e não contem comigo. Minha vingança é o Senhor, que o Senhor se vingue, mas não nós. Nós não sabemos nos vingar. Preso várias vezes, ao pregar pela última vez, disse: estou livre finalmente para contemplar a terra prometida e finalmente livre. São as palavras que estão sobre o seu epitáfio. Carlos Ginting-Krieger, missionário da nossa Junta de Missões Nacionais, entre os índios, quando soube que grileiros invadiriam a aldeia indígena onde ele estava, e que esses grileiros estavam armados e dispostos a matar os que se opusessem à invasão, convenceu os índios a se sentarem no meio da tribo com ele. Ele se sentou com os índios, e quando os grileiros chegaram armados e viram aquele homem branco no meio dos indígenas, sabendo da repercussão que seria uma matança, tendo como vítima um branco, xingaram e esbravejaram. Um deles disseram: mata esse branco sem vergonha. Mas a maioria achou que não valeria a pena. Então ele poderia até ser morto. Nosso missionário poderia ter morrido. Não é fácil tomar decisões como estas. Mas quando nós pensamos a nossa vida à luz do que Jesus Cristo quer para a nossa vida, nós, às vezes, tomamos decisões assim. De repente, tudo pode só ficar nas palavras, mas nós precisamos pensar com seriedade sobre isto. O que devo fazer, o que temos de fazer para vivermos no máximo o que o texto diz. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança é o Evangelho. A esperança é Cristo em nós. A esperança é o fazermos tudo para a glória de Deus e não para a nossa glória. A esperança é saber e sentir. É sentir e saber que se hoje for o meu último dia na terra, os anjos do Senhor estarão vindo receber a minha alma imortal numa comissão de boas-vindas, e que eu estarei com o Senhor aguardando a minha ressurreição, e naquele dia da ressurreição estarei descendo com Jesus, eu e todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, para recebermos na ressurreição os nossos corpos perfeitos e imortais,
e nos encontrarmos com aqueles e aquelas que estarão subindo para o encontro com Jesus, também já transformados, com seus corpos eternos, mas sem passar pela morte, porque estarão vivos. E aí juntos nós estaremos nos novos céus e na nova terra, juntos com o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Pense nisto, querido. Pense nisto, querida. Pense nisto com seriedade. Pense nisto, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Pense nisto com seriedade. Entenda que o que aconteceu na cruz foi por sua causa. Foram os seus pecados, colocaram Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você, com a ajuda do Espírito Santo, reconhecer isto, e por causa do que Jesus fez por você, se você quiser deixar de ser controlado pelo pecado, fazendo de Jesus seu Senhor e Salvador absoluto, você também poderá sempre pensar no fato maravilhoso de que um dia nós estaremos juntos com o Senhor Jesus, e assim com Deus na pessoa do Pai, e com Deus na pessoa do Espírito Santo, enfim, com o Senhor nos novos céus, na nova terra. Então venha Jesus agora, receba-o agora, deixe-se nele agora, e a vida continuará sendo de lutas, de desafios, mas será vivida com a certeza de que nela, sempre e sempre, haverá a razão para se viver. Porque se há um povo, se há uma gente que tem de ter razão para viver, somos nós, os que nos dizemos seguidores de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Com todo o respeito e admiração que nutrimos pelo Dr. Billy Graham e John Stott, mas o nosso pregador predileto nos é bem familiar. Tem nome e sobrenome, Valdemir Alves da Silva. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Valdemir e de sua família, por suas mensagens sempre fundamentadas na Bíblia. Partimos agora para a nossa declaração final. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Salmos 26, 8. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. O que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia.
Senhor.